Olá! Hoje a gente vai entrar numa história. E que história! É sobre o que acontece depois de um erro gigantesco, sabe? Uma falha monumental. É uma narrativa sobre recomeços, sobre revelação e olha só que interessante, sobre uma transformação tão profunda que fica literalmente estampada no rosto de uma pessoa. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que acontece quando as regras são quebradas? Mas não qualquer regra. Pensa num acordo fundamental, sabe? Uma promessa sagrada que, de repente, é feita em pedaços. Pois é exatamente nesse ponto de crise que a nossa história começa. E no caso dos israelitas, não era um contratinho qualquer. Eram as tábuas da aliança, a base, o alicerce da nação deles. E elas foram quebradas. Acabou. A aliança parecia perdida. A grande pergunta é: e agora? O que vem depois de um desastre desses? É isso que a gente vai descobrir. Ok, vamos para a primeira parte, um recomeço em pedra. A história aqui começa de novo com instruções bem claras para, literalmente, começar de uma nova base. Olha, as instruções são super precisas, bem solenes. Não é só tipo, faz umas cópias novas. Não, a ordem é para o próprio Moisés esculpir as tábuas. Ele tem que subir a montanha sozinho e ninguém mais, nem pessoa, nem animal pode estar lá. Tudo isso já dá o tom, sabe? É um novo começo que exige esforço, que exige isolamento. E isso nos joga direto para a segunda parte, a revelação no monte. E aqui, gente, é o momento chave da história. É onde o relacionamento todo é redefinido. Não é só sobre consertar o que quebrou, não. Algo totalmente novo tá para acontecer. Tenta imaginar a cena. Moisés, lá, sozinho, no topo do Sinai, segurando as tábuas de pedra lisinhas em branco. De repente, a presença divina desce numa nuvem. Dessa vez sem raios, sem trovões, mas com aquela promessa de uma revelação mais íntima, sabe? Algo estava prestes a ser dito. E aqui vem o ponto central de tudo. No momento de renovar o pacto, a primeira coisa que Deus revela não é uma lei, é a sua própria natureza. Essa autodeclaração vira a nova base para tudo o que vem depois. É tipo uma reapresentação, sabe? Uma reapresentação fundamental. E é aqui que a gente vê como essa revelação é complexa. Existe uma tensão entre misericórdia e justiça. De um lado, um perdão que alcança milhares de gerações. Do outro, a certeza de que as ações têm consequências, de que ninguém sai impune. Não é uma coisa ou outra, entende? São as duas, ali, num equilíbrio super delicado. A reação de Moisés, imediata. Diante disso tudo, ele não discute, não argumenta, ele simplesmente adora. E logo em seguida, ele já assume o papel dele de intercessor, sabe? Ele reconhece a falha do povo, ele os chama de povo de dura cerviz, ou seja, um povo teimoso. E mesmo assim, ele pede para que Deus continue caminhando com eles. Beleza. Com a base do relacionamento restabelecida, a gente entra na terceira parte, os termos da aliança. Vamos ver quais são os termos e condições, digamos assim, dessa nova fase. O ponto principal aqui é um só: exclusividade. Todas essas proibições têm um único objetivo: evitar qualquer coisa que possa desviar o foco, que possa diminuir a lealdade do povo. A aliança exige devoção total. Não tem meio termo. Não tem espaço para influências de fora ou outros deuses. E isso nos leva a um conceito bem importante: a ideia de um Deus zeloso. E olha, a palavra zeloso aqui não é no sentido de ciúme humano, aquele ciúme ruim. No contexto da aliança, é mais como uma paixão que protege, que exige fidelidade total. Pensa num casamento. A lealdade ali não é algo que se negocia. E essa lealdade toda era colocada em prática, era vivida num ritmo durante o ano. E o número 3 é super importante aqui. Ele representa as 3 peregrinações que eram obrigatórias todo ano. Eram os momentos em que todo o povo tinha que se apresentar diante do Senhor. Então, esse ritmo anual acontecia em 3 grandes festas: a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa da colheita. Esses festivais ditavam o ritmo do calendário, sabe? Eles misturavam a vida do campo, a colheita, com a história da libertação do povo e com a adoração constante. Era a aliança acontecendo na prática, no dia a dia. E agora a gente chega na quarta e última parte, o rosto radiante. E essa é a parte final e talvez a mais impressionante da história toda. É aqui que a gente vê a consequência física, visível, de um encontro com o divino. Pensa só, 40 dias e 40 noites, sem comer nada, sem beber água. Esse detalhe já mostra que o encontro era totalmente sobrenatural.
Moisés estava operando além dos limites humanos, sustentado só pela presença divina enquanto escrevia as palavras da aliança. E aí fica a pergunta, né? É meio inevitável. Se alguém passa tanto tempo, tão perto assim de sagrado, essa pessoa volta igual ou alguma coisa muda nela, de um jeito que todo mundo consegue ver? E a resposta é surpreendente. Moisés desce do monte e a pele do rosto dele está brilhando, literalmente emitindo luz. Mas a parte mais fascinante é que ele mesmo não sabe disso. Ele é o único que não percebe. A transformação foi tão funda que ele nem se deu conta. O contraste é gritante. Para o Arão e para o povo, ver o rosto de Moisés brilhando é assustador. Eles ficam com medo de chegar perto. Já para Moisés, aquilo era só o resultado de uma conversa. A glória que causa medo neles, para ele, é só consequência da intimidade que ele teve com Deus. E é por isso que surge o véu. O véu funciona como um filtro, um mediador. Com o véu, o povo podia interagir com Moisés sem ficar apavusado com aquele brilho todo. Mas, e isso aqui é muito importante, quando Moisés voltava para falar com Deus, ele tirava o véu. Na presença divina, não tem barreira. Então, o ponto principal é o seguinte: essa aliança renovada é muito mais do que só uma lista de regras. É uma história sobre perdão depois de uma falha catastrófica. E é sobre uma transformação tão real, tão poderosa, que deixa uma marca física na pessoa que está no centro de tudo isso. E para fechar, fica essa reflexão. A história deixa a gente com uma pergunta bem forte sobre o que é transformação. O que significa ser tão impactado por um encontro a ponto de ele deixar uma marca que todo mundo vê, menos a própria pessoa?